especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica. 5 dicas para a discursiva nota 10 e resolução da última prova. Olá, sou o professor Vitor Vieira e hoje a gente vai conversar sobre a etapa discursiva da prova de especialista em regulação da ANEEL. O que é que eu quero com vocês nesse vídeo? Quero trazer estratégias bem objetivas para você mandar bem na discursiva e ainda, de forma concreta, mostrar essas estratégias resolvendo a discursiva anterior do último concurso. Vamos comigo? Então, olha só. Trago aqui para vocês essas 5 estratégias e se você está assistindo esse vídeo é porque, das duas, uma, ou você já se conscientizou da importância da discursiva no teu concurso, ou você está entendendo que a etapa discursiva é essencial para a tua classificação final. Essencial é, não, eu estou estudando só objetivo, eu vou deixar para estudar discursiva quando tiver lá. Não faça isso nunca, pelo amor de Deus. Por quê? Vou te mostrar. Olha só, quando a gente fala aqui dessa prova discursiva, primeiro, vamos entender que a coisa aqui é briga grande, tá? Nós temos aqui 40 vagas com um salário inicial, remuneração inicial de cerca de R$17 mil. Tá ruim não, tá ruim não. Agora, dentro dessa prova discursiva que a gente já viu, que está sendo tratado aqui no CNU, tá? No Concurso Nacional Unificado, como muito relevante, tá? A gente precisa entender mais ou menos o que é que acontece nos concursos com essa discursiva. Olha só. Então, em regra, vamos imaginar aqui uma prova com 100 pontos na objetiva. Então, você tem ali 100 pontos, seja 100 questões, cada uma valendo um ponto, 80, enfim. 100 pontos para a objetiva. Muitas vezes, a discursiva ela vale 50, ou até 100 também. Em alguns concursos, a pontuação é semelhante. Mas vamos imaginar que ela esteja valendo 50 pontos. Ora, uma pontuação final, você soma as duas e pensa assim, então se está valendo 100 a objetiva e 50 a discursiva, quer dizer que no final das contas a discursiva vale 1/3? Não, vale mais. Por que ela vale mais? Porque nesses 100 pontos da objetiva, nem sempre você vai conseguir, aliás, na maioria das vezes você não consegue chegar perto dos 100 pontos. A média que a gente observa nos concursos, na verdade, é coisa de 75%, tá? Se é 75%, eu tenho mais ou menos 75 pontos. E por que eu estou considerando 50 pontos da discursiva? Porque a discursiva, sim. Aí sim você tem uma chance maior de chegar na pontuação máxima. A discursiva, é mais fácil você atingir a máxima na discursiva do que você atingir a máxima na objetiva, sem dúvidas, tá? Então, dentro dessa ideia, você somando aí, fazendo as contas rápidas, dá mais de 40% da tua pontuação na discursiva. Exemplos não faltam de pessoas que conseguiram chegar dentro das vagas por conta da discursiva, saltando várias posições, tá? Então, da mesma forma que você consegue ganhar, pode ser que você perca se você não for bem nessa etapa, certo? Então, dito isso, vamos nós. 5 estratégias para a nota 10. Primeira estratégia, conhecer os critérios da banca. O que a gente sabe? A gente sabe que o CNU, Concurso Nacional Unificado, dentro do qual estará aí esse concurso para a ANEEL, traz a SESGRAN-Rio como responsável, tá? O que a gente tem visto aí nas provas da SESGRAN-Rio? Veja, olha a distribuição que a gente tem da pontuação referente à discursiva. Olha como eu preciso entender que não é só eu ter o conhecimento técnico. Porque, veja, quando ele coloca aí, critérios avaliados. Primeiro, adequação ao tema proposto. 30% da prova. Você dá, olha, o que vale mais. Mas é só 30%. Tá? Porque, no mais, eu tenho adequação ao tipo de texto solicitado, emprego apropriado de mecanismos de coesão, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos. Olha só, aqui também entra
essa capacidade de selecionar os argumentos que eu vou utilizar. Mas de nada adianta eu sair jogando argumento de forma aleatória. Ah, ele quer saber isso, isso, isso. Ah, eu já sei, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Mas eu não organizei, não ficou. Eu preciso de um texto. Eu preciso de um texto. O texto é algo que você lê do início ao fim, entendendo o que está ali. Não são ideias soltas, tá? Não são ideias soltas. Não é simplesmente responder de qualquer forma. É responder de forma coerente. E, olha outro critério. De acordo com a modalidade escrita da norma padrão, com adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe, regência, tá? E aí a minha nota final vai ser calculada como? Olha aí, ó. Eu tenho na nota final esses aspectos somados, então posso ter aqui no máximo 100%, mas aí eu vou eliminando os erros de acordo com as linhas efetivamente escritas. E cuidado para não zerar, tá? Se você não atender ao tema, fugir do tipo de texto, identificar, né, assinando ou colocando qualquer coisinha ali fora do padrão, né, ou escrever a lápis, tudo isso pode zerar a tua prova. E até dentro dessa ideia de não permitir a identificação, de não assinar, eu tenho que lembrar também que a minha prova ela tem que ser totalmente impessoal. Eu não vou escrever, eu não estou escrevendo um texto sobre o que eu acho. Não. Esse texto eu estou trazendo argumentos para o que a gente vai encontrar lá na nossa questão. Tá? Então, eu preciso buscar essa impessoalidade. Como? Tem algumas estratégias. Por exemplo, utilização de sujeito indeterminado. Então, ó, eu não digo assim, eu considero muito importante. Não. Debate-se a importância da transparência nas ações administrativas. Verbo no infinitivo. Implementar boas práticas administrativas contribui para a melhoria dos serviços públicos. Eu posso ter agente oculto, né? Então nada assim, ressalto que, né? Saliento ainda, não. Vale ressaltar a relevância do princípio da impessoalidade na administração pública. Olha a voz passiva. Os direitos dos servidores públicos são protegidos por legislação específica, ou ao contrário, utilizando o sujeito inanimado. O Estatuto do Servidor define direitos e deveres dos profissionais, a Constituição Federal define direitos e deveres dos servidores, tá? A jurisprudência defende a aplicação assim, assado. Então são formas de eu deixar esse texto impessoal. Por favor, nada de sair utilizando eu acho que, eu considero importante, na minha opinião, saliento ainda, ressalto. Não, ressalta-se, salienta-se, a jurisprudência determina, a Constituição Federal dispõe, tá? Os direitos são protegidos pelas normas, então eu preciso deixar esse texto impessoal. Tá? Então, primeira dica, conheça os critérios. Segunda dica, impessoalidade. Terceira dica, importantíssima, divisão do parágrafo em 3 partes. Nós vamos trabalhar sempre esse parágrafo de forma bem dividida. Olha só. Primeiramente, a apresentação do aspecto. O que é isso? Eu preciso mostrar para o meu examinador sobre o que eu estou falando. Então, olha só. O cara está corrigindo ali por meio de um espelho. Então, ele tem ali alguns aspectos que ele quer encontrar, ele quer saber onde é que você botou aquilo ali. Ele não vai ficar caçando no texto não, tá? Não vai. Apresente para ele. Comece o parágrafo dizendo o que é que você vai resolver. O que é que você está dizendo. Mostre para ele o que é que você está respondendo. Depois que você apresentar, você pode até copiar o enunciado, tá? Parte do enunciado para apresentar, começar a falar do assunto. E aí você traz o seu argumento. Esse argumento você pode trazer por meio de exemplificação, por meio de citação, definição, explicação, tá? E você pode ou não ter mais de um argumento, depender ali da situação, tá? Ou um encerramento, ou seja, como se fosse uma conclusão, pode ter ou não. Então, às vezes fica mais bonitinho. Uma conclusãozinha, você vai chegar lá no final, você fecha o raciocínio. Pode ser? Pode. É obrigatório? Não.
Seu texto não precisa, seu parágrafo não precisa ter conclusão, tá? Conclusão. Texto dissertativo, argumentativo, ele não precisa dessa conclusão. Tudo isso eu tenho que fazer com a utilização de elementos de ligação que vão garantir a coesão do seu texto. Agora vamos para a prática. Olha só a quarta dica. Seja objetivo e siga os comandos. Que comandos? Vou te mostrar na prática, resolvendo a última prova. A prova do último concurso da ANEEL, prova essa realizada em 2010. Olha só o que é que me dizia aqui a Sebrasp, na época CESP. De acordo com a legislação de regência, redija um texto dissertativo que responda à seguinte questão. Qual solução dada para o contrato de concessão? Então, olha o meu tema aqui, contrato de concessão, na hipótese de perda pela concessionária de serviço público das condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. Então, o meu tema central é esse, mas a minha preocupação não vai ser com o meu tema central. Sabe por quê? Porque ele faz o seguinte, no seu texto aborde necessariamente os seguintes aspectos. Então, o que é que acontece? Eu tenho um caminho a seguir para seguir de forma mais objetiva. Eu preciso abordar, portanto, aspecto 1, procedimento a ser observado pelo poder concedente, na hipótese mencionada. Aspecto 2, importância da qualificação econômica e técnica da empresa para o contrato de adesão. Então, eu tenho, olha só, primeiro, um texto dissertativo. Segundo, ele me joga aqui o tema principal, que vai ser o quê? Essa perda da concessionária, pela concessionária, dessas condições financeiras, técnicas, operacionais. E ele pergunta, primeiro, qual vai ser o procedimento e segundo, qual a importância disso tudo. Olha só, eu posso até conhecer a matéria, mas botar isso no papel, às vezes você pode perder muito tempo. O tempo é essencial, tá, na tua prova, e você precisa ter um texto coerente. Então, primeira coisa, no seu rascunho, você já vai separando algumas ideias que você vai apresentar. E aí, quando você separa essas ideias, você consegue organizar isso dentro de um texto. Vamos trazer aqui uma sugestão de resposta com base na técnica que a gente tem utilizado. Então, olha só. Primeiro parágrafo, eu vou atender um primeiro aspecto. E aí, olha como é que eu começo introduzindo. Na eventualidade de uma concessionária de serviço público perder as condições necessárias para manter a adequada prestação de serviço, estou mostrando o que é que eu estou falando. O poder concedente tem à disposição uma série de procedimentos regulados por legislação específica. Respondi alguma coisa? Ainda não. Estou só introduzindo o assunto para o examinador ver sobre o que eu estou falando. Então vamos lá. Conforme a Constituição de 88 e a Lei 8978 de 95, o poder concedente pode intervir na concessão para assegurar a adequação na prestação do serviço e o cumprimento fiel das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Nesse sentido, olha o meu elemento de ligação. Estou continuando a ideia, estou explicitando aquela ideia. Em casos, por exemplo, de falência da concessionária, o poder público pode assumir a prestação do serviço diretamente, contratando temporariamente pessoal ou convocando empregados da concessionária falida. Além disso, estou acrescentando outra informação. Em situação de descumprimento contratual, o poder público pode aplicar sanções à concessionária, que vão desde multas e advertências até a rescisão do contrato. Vale lembrar que, se a perda da concessão for motivada por interesse público, o poder público pode retomar a prestação do serviço diretamente mediante licitação. Olha só o que é que a gente precisa entender. O que é que eu tenho aqui? Sobre o que é que eu estou falando?
Veja quando ele falou de perda de condições econômicas, técnicas e operacionais, eu já estou trazendo, ele quer o procedimento que eu vou adotar, eu já estou trazendo várias opções. Por quê? Beleza, essa perda das condições econômicas fez o quê? A empresa faliu de vez? Estou dando a minha solução. Ah, não, a empresa ainda não faliu, mas o serviço está sendo mal realizado. Estou trazendo a solução, tá? Aplicação de sanção, posso ter a retomada, então eu vou trazer essas soluções para o tema proposto. Agora, eu vou ainda continuar, tá? Ó, meu segundo parágrafo, eu ainda estou atendendo o quê? O primeiro aspecto. Dentre as possibilidades de ação do Estado, tá? Estou deixando bem claro qual é a ação que o Estado pode fazer. Destacam-se a intervenção na concessão, declaração de caducidade da concessão em caso de descumprimento das normas contratuais pela concessionária. Lembra, tá? Por favor, ó. E vejam que a coisa não é aleatória não, pessoal. A coisa não é aleatória não. Nós estamos falando de uma prova de agência reguladora na qual, adivinha, o tema da redação, da dissertação, foi concessão de serviço público. Claro, porque isso tem tudo a ver com o tema. Então procure já treinar temas, e a gente vai indicar isso, essas sugestões nos nossos cursos, temas correlatos ao que podem aparecer na sua área ali do CNU, tá? Então, ó, lembra, caducidade é exatamente essa extinção da concessão de serviço público por esse descumprimento de normas contratuais, tá? E aí eu tenho o que mais? Reassunção do serviço após a declaração de caducidade. Ademais, estou continuando, o poder público também pode realizar um novo processo licitatório para escolher outra empresa para gerir a concessão. Em situações extremas, pode ser designada uma administração temporária pelo poder público para gerenciar o serviço até que a situação seja regularizada. Essas, estou fazendo aqui, essas ações estão fundamentadas na 8987 e na Constituição de 88 e são complementadas por interpretações e análises detalhadas na doutrina jurídica brasileira em direito administrativo. Pessoal, o primeiro aspecto está respondido aqui, beleza, maravilha. Trouxe aqui várias ações dentro desse caso. Agora eu preciso do segundo aspecto. Qual é o segundo aspecto? É exatamente a importância da qualificação econômica e técnica da empresa. Aí o que é que eu faço? Estou continuando, veja, estou fazendo um texto. É uma dissertação, é um texto só. Por último, vale destacar que, ou seja, eu estou dando continuidade ao texto dissertativo, mas agora eu apresentei sobre o que é que eu estou falando. Examinador, eu vou falar agora sobre a qualificação econômica e técnica da empresa. E essa qualificação é crucial para o contrato de concessão, pois assegura que a concessionária tenha condição de prestar o serviço de forma adequada e eficiente. Nesse sentido, a qualificação econômica é avaliada com base em indicadores financeiros como patrimônio líquido, capital de giro e fluxo de caixa, demonstrando a capacidade financeira da concessionária para arcar com os custos da prestação de serviço. Lembrei de uma coisa, veio na minha cabeça agora uma coisa, né? Quando vem, o professor está explicando uma coisa que vem na cabeça, isso aqui é porque vai estar na tua prova, tá? Então, bateu no coração agora. Quando a gente fala da nova lei de licitação, a lei, ela se preocupou muito com a questão da eficiência do serviço público. Então, além de trazer como regra a inversão das fases, né, que a gente chama na lei de pregão, eu tenho isso na nova lei de licitações, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com o planejamento, com a fase de planejamento. E eu tenho também disposições que vão dizer o seguinte, olha, eu vou evitar, por meio da licitação, as contratações com sobrepreço, mas também as contratações manifestamente inexequíveis. Ou seja, a empresa bota lá um preço que você diz, cara, isso aqui está muito baixo. Como é que essa empresa vai conseguir fornecer isso a esse preço tão baixo? Ah, não, mas a licitação quer buscar o menor preço para a administração. Não, a licitação quer buscar a proposta mais
vantajosa. Nem sempre o que é mais barato é o melhor. Nem sempre o que é mais barato é o melhor. Claro, eu preciso de ter critérios objetivos, né? O pessoal até brinca com a história do café. Você quer tomar qual café? O café da licitação ou o café que é atrás de casa? Né? Porque, pô, como é que eu vou trazer critérios objetivos, né, para a compra de um café? Mas, se eu estou trazendo algo com preço manifestamente inexequível, eu não quero essa empresa. Porque essa empresa não vai conseguir cumprir o contrato. Eu já barro já no momento da licitação, antes de começar, para depois não ter prejuízo. Toda essa parte aí do Estado, né, arcar com um novo processo de licitação, fazendo também o risco à continuidade do serviço público, tá? Então vamos seguir. Já a qualificação técnica, né, é avaliada pela experiência da empresa na prestação de serviços similares, capacidade de gerenciamento e disponibilidade de recursos humanos e materiais. Logo, a ausência de qualificação econômica ou técnica pode comprometer a prestação do serviço, prejudicando usuários e o poder público. Aí, ó, ele me perguntou o quê? A importância da qualificação. O que foi que eu disse? O que era a qualificação técnica, o que era a qualificação econômica, e estou trazendo a importância da qualificação. Vamos fechar? Esse aqui merece um encerramento. Olha o meu encerramento. Sendo assim, é essencial que os requisitos de qualificação sejam definidos de forma criteriosa e objetiva, garantindo a participação das empresas que atendam aos padrões mínimos de qualidade. Maravilha. Então, olha só. Primeira dica, conheça as regras, né? Conheça os critérios de correção. Segunda dica, seja impessoal. Terceira dica, divisão do parágrafo. Aspecto apresentado, aspecto desenvolvido e, se necessário, veja que nesse caso a gente utilizou aqui um fechamento, mas importante sempre elementos de ligação, tá? Quarto aspecto, seja bem objetivo. Quarta dica, né? Seja bem objetivo e cumpra os aspectos exatamente do jeito que está lá no enunciado. Quer mais dica? Nossa quinta dica, baixe nosso e-book gratuito. No link da descrição do vídeo você acompanha, você pode baixar esse e-book com todas as informações que a gente trouxe de forma mais detalhada, trazendo mais dicas para vocês. E gostou das dicas, da forma como a coisa foi trabalhada? Conheça os nossos cursos, tá? Nós temos preparatórios específicos por cargo, com foco aqui na SES Gran Rio, né? Com apostas para as questões discursivas, formas de se elaborar a questão, mesmo quando você não sabe o que é que está sendo pedido, como você vai escrever, videoaula, resolução de questões inéditas, nós trabalhamos com muitas questões inéditas, tá? Funcionam inclusive como apostas para a prova, certo? Então, se te interessar, vem com a gente, vem para o Científica Discursivas. Sou o professor Vitor Vieira, agradeço demais pela atenção, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer orientação. Forte abraço, até a próxima.